Pronto. De volta. De volta. Pronto. Pronto, de volta. Neutralizado, feito, reabastecido, limpou o fio de ar. Vamos embora, então. Limpou o filtro de ar aí, B? Encheu o tanque? Já, Então, tudo. vamos embora. Mas então eu estava contando que aí essa revista eu ficava lá lendo, eu lia tantas legendas, né? Aí daqui a pouco assim, Salita. Aí eu falo, pô, Descheza. Eu falo, então se Descheza é Descheza, Salita é subida, né? Aí, isso só sei que é o seguinte, rapaz. A primeira vez que eu fui chamado para uma corrida fora do Brasil, né? Foi para Itália. Foi. Entendeu? Aí chegava lá, eu conseguia falar italiano, né? Aí eu assim, pô, na época a gente achou tão cara a revista, né? Se a gente soubesse que era o curso italiano mais barato do mundo, né? A gente não Tinha tinha te dado reclamado. duas. Aí eu pegando essa revista, né, Alexandre? Aí tinha lá, né? Ela tinha a parte de motocross, tinha a parte de enduro, né? Então tava lá, né? O Giorgio Grasso, né? E já tinha e outros tantos, o Stefano Passeri. Mas você ficava vendo as imagens estáticas, né? Você não tinha noção de velocidade que os caras passavam, né? Mas era assim, né? Era, enfim, era a maneira da gente buscar alguma coisa, né? Alguma informação, alguma técnica, né? Não existia, né? Praticamente não existia curso de pilotagem, né? Então era aquilo, era uma igual o Bro falou, né? Você tinha que desenvolver uma parte assim da criatividade muito legal, E observação, muito legal, né? sabe? E observação. E era aquilo, e você era uma esponja, né? Então, por exemplo, tinha um cara que chamava Moacir Moa, ele tinha uma Montesa. Um dia ele me viu andando e falou assim: poxa, o B usa mais as pernas para pilotar a moto. Eu falei, como assim, Mo? Ele falou assim: não. Aí ele foi, né? Aí eu, opa, então qualquer pessoa que falava alguma coisa para você, né? O, entre os desafios que tinha, né, um desafio era buscar informação, né, buscar trocar ideia, buscar, né, trocar experiência, né? Então era um processo muito legal, muito legal. Você foi da equipe Yamaha, Honda e Agrale, não é isso? E teve um período de KTM também, não teve? Ou o motocross foi de KTM? Não, quando de KTM, a primeira vez que eu corri de KTM foi quando eu fui para a Europa fazer o Mundial, o espanhol, porque eu corri pela KTM através do importador da Espanha, tá? Então eu fazia o campeonato catalão, o campeonato espanhol e o campeonato mundial. Então foi a primeira vez que eu corri de KTM. E depois eu vim correr de KTM aqui no Brasil. Foram os últimos anos aí da minha carreira, né? O último ano foi de Husqvarna, mas foram 2 anos com a KTM, o importador aqui do Brasil. Husqvarna, eu te mandei essas fotos, a gente recebeu umas fotos suas de Husqvarna, mandei? Tá. Mandou, Inclusive, eu recebi uma foto da última prova minha, que foi, esse final de semana teve patrocínio, né? Foi a última prova minha, foi o brasileiro de Enduro em patrocínio, Enduro Fim já, legal. Em patrocínio. Né? Eu estava ali com a moto com o número 4 e tal, aquela foi minha última corrida. Falando de... Só assim, eu não sei se todo mundo sabe, que você ajudou muito a desenvolver a Agrale, né? Já você e o Gui. Isso. Foi assim, um período... eu considero assim, um dos períodos mais legais, sabe? Essa parte assim de ter sido piloto de teste, desenvolvimento na Agrale foi muito legal. Bacana demais. E a gente falando de Mundial, 1987, campeão, né, dos 8 primeiros lá da etapa, não é isso? Eu esqueci o nome. 1997, perdão. 1997. Então, foi o seguinte, Alexandre. Em 94, eu fui fazer o Mundial.
Aí depois, em 95, eu voltei, né? Foi um período assim, um período de emoções diferentes, né? Porque eu fui já casado, então foi eu e a Paula. Então a gente teve um monte de experiência interessante lá, sabe? Aí eu já não era pela KTM, já fui pela Alfer, tá? Então, e aí aconteceu o seguinte, cara, um pouco passado um pouco a metade do campeonato, tá? Eu fui demitido. Rapaz, Pois o que é, tinha. teve um rolo com a Alfer, não teve? Um mal-estar, um negócio assim? Cara, Se teve você quiser um. falar sobre isso, tá? Fica à vontade. Não, isso aí é o tipo da coisa que eu penso até hoje, se eu agir certo, se eu agir errado, aquelas coisas, né, que fica na sua cabeça. Porque eu lembro da loja na Tava. Raja, logo que você voltou, tinha uma lojinha da Alfer na Raja. Não sei Isso, quem isso. tocava aquela loja, se você tinha alguma O relação. Gustavo, que era dono da Autobuy. Tá? Ah, Então ele tá. tinha uma revenda Honda e ele foi lá um dia, né? Eu estava lá na Espanha Uhum. correndo, ele baixou lá, cara, esses caras assim, empreendedor, né, e tal, né? Sim, Ele sim. falou, deixa eu conversar com esse dono dessa fábrica aí. Conversou com o cara, daqui a pouco ele estava importando a moto, Eu lembro entendeu? dessa loja na Raja. É. Então, e o cara tinha interesse no mercado sul-americano todo, sabe? Por isso que eu Certamente. tive a oportunidade de pilotar para ele. Foi um período legal porque era uma fábrica pequena, né? A gente desenvolvia as motos, então assim, se lá atrás eu tinha tido aquela experiência com a Agrale, né? Lá com a Alfer, e eles tinham mais recurso e tinham mais recurso Pela própria Europa, humanos, né? tá? E pela própria É, Europa também, mais acesso. então, o tempo todo a gente estava assim, vinha o pessoal da Delor, e a gente passava duas Olha. semanas, o dia inteiro com os caras. Vinha o pessoal da WP, White Power, né? A gente ficava o tempo todo. Então, foi muito, muito legal, entendeu? E a temporada estava indo super bem, entendeu? Só que aconteceu o seguinte, numa etapa do campeonato espanhol na Galícia, eu em terceiro lugar. E a Gasgas tinha o Poe de Monson, tá? E a Alfer era o Alex Lobé, tá bom? Que era o melhor piloto espanhol na época, tá? O Nani Roma, que chegou a ganhar o Dakar, né, e tal de carro, né, e tal, Ah, né? tá. Ele era da Husqvarna, tá? Ele pilotava pela Husqvarna lá na Espanha. O campeonato é legal, tinha uns finlandeses, os finlandeses usavam muito o campeonato, porque, né, o campeonato começava em fevereiro, porque na Espanha existe o inverno, mas não é comparado com o da Finlândia. Então já pode ter corrida de enduro em fevereiro, tá bom? Sim. Né? Então, vários suecos e finlandeses corriam o campeonato espanhol. Então, aí pronto. E o campeonato estava entre o Alex e o Poe de Monson, entendeu? E aconteceu que logo, numa das primeiras especiais, o Alex tomou um tombo e estava lá em 15º lugar, entendeu? E o final de semana se desenvolvendo, sabe? E quando chegou no domingo, 2 dias de corrida, né, aquele esquema, né, chegou na metade do dia, o dono da fábrica chega para mim e fala assim, ô Bernardo, deixa o Alex, alivia aí e deixa o Alex passar. Ele chamava o Almirai. Eu falei assim, pô, Almirai, ele está em 15º. A gente lá, né, num posto de controle, né? E Não tenho na dom para boca, Rubens Barrichello. para começar uma especial, né? Eu virei e falei assim, pô, ele está em 15º, ele vai para 14º, né? É, E eu estou no meu primeiro pódio. E né? E pô, para mim esse pódio é determinante. Não, pensa lógico, aí. para a sua Para a carreira. gente vai ser super importante, entendeu? Rapaz, e eu não aliviei. Lógico. E no outro final de semana era o Mundial na França e no final de semana seguinte o Mundial na Itália, entendeu? Aí, beleza. Chegou na quarta-feira, que era o dia programado a gente encontrar na fábrica para viajar o comboio, porque tinha um motorhome, tinha um Uhum. fogão, tinha não sei o quê, né? Eu cheguei na fábrica, não vi movimento nenhum. Aí, para começar, o pessoal que trabalhava na fábrica olhou estranho para mim assim. Eu falei, o que está acontecendo? Aí, daqui a pouco, tinha um engenheiro lá, que era um cara lá, tal, e falou, Bernardo, nós não vamos para a etapa, não. Aí eu, puxa vida, aí eu virei para os caras e falei assim, mas o que aconteceu? Aí eu já vi, né? Que o Alex caiu, machucou, e lá no tombo, lá na Galícia, e ele não está em condições de correr.
Aí pronto, mas o Almirai quer conversar com você, que era o dono da fábrica. Aí eu sentei lá na sala dele, ele virou e falou, pai, nós não vamos. Eu falei assim, pô, Almirai, eu preciso ir, cara, eu tô aqui para fazer o Mundial, para fazer o espanhol, né, pô, tá no meu contrato. Aí ele virou e falou assim, não, eu sei que tá no seu contrato, mas se você quiser, o furgão tá aí, a moto tá aí, você vai sozinho. E só sei que é o seguinte, eu peguei o furgão, carreguei moto, carreguei umas peças, pneu, aquele negócio todo, e fui. Cheguei, passei em casa, né? Peguei, a Paula já perguntou o que aconteceu. Eu contei para ela, mas nós vamos sozinhos? Falei, vamos. E baixamos eu e ela lá na França. Chegou lá, a Espanha tinha uma equipe nacional, né? Que é uma equipe de uns caras que estavam na transição do amador para o profissional, né? Era um negócio legal para caramba, sabe? Dirigido pelo Jordi Acaron, sabe? Oh. Tinha uma fase de transição. Aquele cara super talentoso ou promissor, Sim. mas que não, para ele ir para o profissional, ele tinha equipe espanhola. Né? Aí, pronto, eu fiz de maneira bem pelejada essas 2 etapas, mas quando eu voltei de lá, eles me deram o bilhete azul, né? Ei. Aí pronto, aí foi, acabou a aventura. Broxou. Aí beleza. Broxou. Aí eu falei, beleza. Só que aí tava o Mundial em 97, né? E aí eu falei assim, beleza, 96 nada de Mundial, 97 tem uma etapa em Belo Horizonte, então vamos jogar as fichas Quebrar todas ali. Tudo. Então, pronto, eu passei, fiz fazendo latina, qualquer oportunidade que tinha, né? Eu fiquei treinando igual doido, né? E tal, e jogando todas as fichas nessa etapa, né? Consegui fazer uma boa etapa, mas nada suficiente para gerar um convite para voltar para uma equipe, entendeu? E pronto. Então, aí depois disso foi só umas aventuras, né? Umas participações esporádicas nos 6 dias, né? Sim. Mas então, até hoje eu penso se foi a decisão acertada. Não, né? mas eu acho que como um bom trilheiro e um bom guerreiro, eu acho que não dá para tirar o pé, não. Tem que descer o cabelo. E era a sua oportunidade, né, Bê? Você estava lá exatamente para isso. Era exatamente o salto que você precisava, né? Porque aqui você já tinha papado tudo e já estava ficando sem graça. Já estava começando a fazer motocross. Né? E aí eu já emendo na próxima pergunta, que pouca gente sabe. Que tem uma entrevista sua no YouTube, que eu acho que ela é de 99, que você fala assim, meu sonho é Paris-Dakar. Tá certo? E tem uma parte que pouca gente sabe, eu acho que quem está aqui sabe, mas muita gente não sabe, que você teve uma participação brilhante no Sertões. Se não me falha a memória, em 2002, você foi campeão daquela etapa São Francisco, é isso? E depois... porque o primeiro rally que teve... de rally na sua vida aí pra gente. O Dionísio, né, que era um organizador de corridas, né, e que foi o cara que depois me ajudou, ele que fez a ponte, porque eu fui para o Mundial de Enduro através do Pedro Fausto, que era o empresário do Alexandre Barros. Sim, tá? Que bacana. Então, o Dionísio, um dia conversando com ele estava envolvido no Enduro, ele falou assim, aqui no Brasil tem esse cara aqui, entendeu? Não, vamos conversar. Ele, pronto, e acabou. Mas aí o Dionísio um dia me ligou e falou assim, nós estamos fazendo um rally, que um dia vai ser o Dakar brasileiro. Vamos participar? Eu falei, vamos. Aí eu corria para a Grale, para o Luizinho Haas e tal. Aí o Luizinho Haas, o Luizinho Haas tinha feito aquele Incas, né, o Incas Rally, né? Então ele estava todo empolgado com o Rally, ele pegou com a Grale e falou assim, beleza, vamos fazer lá e tal, mas não era a moto ideal a Grale, tanto que a Grale liberou, eu fui de XR600, sabe? Eu corria pela Haas Motos na época. E, então era o Rally do São Francisco, tá bom? Que tinha um idealizador, que era um cara, que era o arquiteto urbanista. O Chico, né? O Chico... Eu não lembro o nome, não, mas li agora à tarde sobre isso. Depois eu até forneço para participar. Então, ele que tinha levantado a prova, tá? Que era exatamente passando pela Serra da Canastra, na nascente do São Francisco, até chegar lá, né, em Alagoas e tal. Então, é o seguinte,
ele tinha levantado e tal, e o Dionísio, ele, tipo, fez a parte comercial, tá bom? Do rally. Aí, pronto, e fizemos esse rally. Foi um rally bem, assim, interessante, mas que sofreu bastante com a dificuldade organizacional e É uma prova logística e muito tal. Então, grande, assim, né? então, assim, acho que tivemos assim, metade das especiais programadas, né? E eu ganhei esse rally. Só que aí depois já virou o Rally dos Sertões, Sertões mesmo, tá bom? Então, tanto que teve uma época que até o Marcos Hermílio e tal, que era o dono dos Sertões, ele tentou um acordo com o Chico, né? Para ver se o Rally do São Francisco ele contava como primeiro Sertões. Mas eles não chegaram acho que teve uma tentativa comercial ali, não chegaram a um acordo e tal. E depois eu participei do Sertões em 97, como a XR400. Eu fiz segundo, o Juliano Sassioto ganhou. Que, por sinal, Depois eu fiz... Esse que foi o que você perdeu a prova na última etapa, não foi isso? Do pneu furado? Foi essa? Não. Você estava atrás de um gringo. Muito rápido. Não. Aqui furou o pneu foi num Baja. No Rally dos Sertões, Tá. o Juliano andou ganhou assim. Ele foi construindo a liderança. Eu consegui ficar perto dele ali e ele ficou em primeiro. Eu fiquei em segundo. E depois teve uma. Eu fui com uma KTM que quebrou lá pro lado de Janaúba. A moto estragou, teve um problema elétrico. Eu abandonei. E depois, em 2003, se eu não me engano, eu entrei de Husqvarna, né, na equipe lá do Dimas Matos, né, na equipe da SW, uma infraestrutura fantástica, né? E o Jean ganhou, eu fiquei em segundo. Exato. É isso. Então eu fiz 4 participações, uma eu não completei, o São Francisco foi primeiro e 2 Sertões eu fui vice-campeão. Tem uma foto sua, que eu acho que é o de 2002, eu não sei, você me corrige, talvez seja essa XR maquiada, que é uma moto amarela. Era 600? Não, moto amarela ou aquela? Essa é uma Husqvarna. É uma Husqvarna? Eu não consegui identificar a moto, sabe? É uma Husqvarna. Eu até joguei o link aí no bate-papo para a galera ver e para você também ver. Então, assim, é uma Husqvarna. O que o Rally... Tem outras lendas, né? Tem o Super B e tem as lendas Ticó, Ticozinho, B, etc. Uns falam que você assustou muito com a velocidade do Rally, porque no motocross você quebra e no Rally você morre. É fato? Assim, o Rally é super legal, gostava muito de participar, Deve entendeu? Ser uma loucura, deve ser muito bom. Tanto que eu tinha, assim, eu tinha muita vontade de ir pro Dakar, né? Era uma coisa assim que, né? Só que no meio da carreira eu fui vendo o seguinte, que o preço para fazer o Dakar, pelo menos do jeito que as coisas aconteciam aqui no Brasil, sabe? Eu tinha que abrir mão do enduro, do motocross, e na hora que eu comecei a colocar isso na balança, eu falei assim, isso não vai dar para mim não. Porque você já estava casado também, já com o menino também? Mas o ponto, sabe o que é, Alexandre? É o seguinte, porque independente de eu precisar daquilo para pagar minhas contas, eu gostava de andar de moto. Então, assim, na hora que para direcionar para o Dakar, eu tinha que fazer assim, o Rally dos Sertões, mais o Cuesta, mais o, não sei, 3 provas no ano, pronto. Eu achava que eu ia andar pouco de moto. Sacanagem, entendeu? Que veio parar na Argentina antes de você parar. Aí isso é sacanagem. Podia ter até vindo da Argentina naquela época. Aí eles teriam B no Dakar. Mas então o negócio é o seguinte. Mas era. Mas então, assim, eu ficava doido com a questão de um dia estar participando de um enduro, no outro final de semana estar participando de motocross, no outro final de semana estar participando de um rally, sabe? Eu queria andar de moto, entendeu? É verdade. E eu achava que para você ser um especialista no rally na época, como o rally era, você andava pouco de moto e competia muito pouco, entendeu? Então o negócio é o seguinte, muitas vezes eu fiz enduro sábado e corri de motocross domingo. E eu gostava demais disso. Entendeu? Porque eu gostava era de competir muito, eu gostava de andar muito de moto, eu gostava, né? Então, piloto, igual você mencionou,
A Grale mandava um câmbio para a gente testar e falava assim, ô B, 1.000 quilômetros com esse câmbio. Entendeu? Aquilo era uma maravilha. Entendeu? No Então, você Retiro, virava... então, era o dia inteiro. Entendeu? Então por exemplo, eu lembro que eles mandavam um câmbio, a moto estava assim, a moto estava 100 e tantos quilômetros por hora. Entendeu? Olha Só que aí é o só. seguinte, aí ela travava, ela fundia o motor, porque ela refrigerava muito, aí ela Estourava, né? esfriava muito, Uhum. afinava a mistura, aí começava a fundir o motor. Aí falou, a moto aqui corre muito, só que ela refrigera demais. Aí a gente arrumava um jeito de diminuir a ventilação no radiador, entendeu? Para Olha testar a só. velocidade. Bacana demais, Então, cara. então assim, se tem uma. Tem duas coisas que eu considero como. Vamos colocar um arrependimento, tá bom? Tá. Uma é essa questão lá da Espanha, eu podia ter aliviado lá e ganhado mais tempo lá na Espanha. Nunca vai Isso saber o que penso, ia acontecer. Nunca vai saber. Outra é o seguinte: a última etapa, o único ano que eu fiz motocross exclusivo, que a Honda me deu estrutura, que eu consegui uma estrutura com a Honda para ser exclusivo do motocross, foi em 98. Uhum. E eu tive um ano bem legal. Na última etapa do Brasileiro de Motocross, eu estava ganhando a etapa, entendeu? Só que o negócio é o seguinte: eu, na época, eu estava precisando de mais de dinheiro, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, eu ia para as corridas de motocross e ficava fazendo conta, sabe? Eu falei assim, o terceiro lugar aqui vale R$ 2.000. Com mais o prêmio, eu tinha um bônus dos patrocinadores. Então, a Oakley me pagava assim, eu tinha um contrato com a Oakley, que é gringo. Então, me pagava assim, US$ 500, um pódio, entendeu? Independente de ser primeiro, segundo ou terceiro, tá? Então, eu fazia conta demais, sabe? Eu falava assim, eu tenho que pagar a prestação do furgão, eu tenho que pagar o aluguel da minha casa, eu tenho que pagar isso. Então, durante a corrida, eu ficava fazendo conta. Nessa última etapa do motocross, na última bateria, eu estava ganhando com uma boa folga. E com o primeiro lugar na segunda bateria, eu ganharia a geral também, do dia. E eu fecharia o ano com o primeiro lugar, sendo piloto semi-oficial da Honda, e acho que, né, me daria, assim, um bom status assim no meio, né? Para eu conseguir um bom contrato para 99. Sim. E eu comecei com 20 minutos de prova, o Fazer Moisés me conta. sinalizando, eu tava bem, eu abri uma diferença boa. Eu comecei a fazer conta. Aí, beleza, na placa de 2 voltas, eu comecei a sentir uma coisa esquisita na moto, tinha furado o pneu traseiro. Aí eu falei assim, vou meter a mão aqui, mas eu não vou perder esse primeiro lugar de jeito nenhum. Aí eu virei e falei assim, puxa vida, se eu meto essa mão aqui, entendeu? E acontece, esse pneu desencaixa, não sei o quê, eu não fico nem no pódio, eu perco os US$ 500 da Oakley, eu perco o prêmio de não sei o quê, Aí eu perco a premiação desconcentrou. de não sei das quantas, e eu fui conservador, o Cristiano me passou na última volta, entendeu? E eu fiz segundo lugar. Então é o seguinte, e a Paula, a minha esposa, ela um dia desmanchou uns troféus, ela fez uma plaquinha que tem, ela fez tipo Você um não quadro, joga assim, que tem um nada monte, fora, não, hein? Se e já ela tem um monte de julgou, placa, se já julgou, para de julgar e manda para o museu. O senhor pode parar, que deve ter muita coisa legal. E só sei que é o seguinte, todo dia na minha sala eu deparo e está lá, segundo lugar em Indaiatuba em 1998. Então, esses dois casos eu considero hoje como um arrependimento. Se eu pudesse voltar, Você faria eu de teria novo. feito diferente. Uhum. Entendeu? Com relação ao rally, eu não teria feito diferente. Não me arrependo em nenhum momento de falar assim, vamos abrir mão do enduro, vamos abrir mão do motocross, vamos abrir mão de tudo para concentrar no rally. Entendeu? Isso eu teria feito péssimo negócio, porque é o seguinte, como eu falei, pô, o que eu gostava era andar de moto, eu queria era fazer um ano que eu fechava fazendo 40 corridas, eu estava satisfeito, entendeu? Sabe, se um final de semana eu corria um enduro de regularidade São João del Rei no sábado e corria um motocross em Viçosa no domingo, era o meu final de semana perfeito, entendeu? Alfredo, E ter ficado muito especialista no rally ia me ter cortado muito tempo em cima da moto, não ia valer e teria sido péssimo negócio. Então foi bom para nós. Obrigado. O Alfredo, ele fala que ele não fazia trilha, ele fazia prova. Pirata, mineiro, brasileiro, Alfredo Balesteros, que era da Torque. Não sei por que ele não subiu aí, não. Já estava em casa já. Então, assim,
para nós, assim, é o primeiro piloto latino-americano que foi para além mares, né? Foi para a Espanha e essa história toda. E uma coisa que todo mundo fala que nós vamos voltar no primeiro pódio, 1985, da dupla Beigui, né? Que a gente teve a felicidade e tá vendo, cara, ver o Gui bater clique, velho. Não tem neguinho que não dá aquela aqui, ó. Eu arrepia, velho. Arrepia, assim. Eu passei 20 anos fora do off-road. Se você ver o filme do Queens, você vê. Literalmente fui salvo, não tenho vergonha nenhuma de uma depressão pela moto. E ver o Gui bater clique, colocar capacete. Cara, não vamos conseguir explicar essa paixão para ninguém. Isso é uma coisa absolutamente louca, né? Então, assim, esses dois irmãos, que vocês são irmãos, né? Que a gente sabe que a primeira pessoa que ele reconheceu foi você, que está do lado dele. A gente teve a felicidade de também ajudar de alguma forma, e todos nós queremos vê-lo e cada dia melhor, e cada dia melhor, e a gente está vendo essa evolução. Então, assim, 1985, pódio, estreante, Beigui, uns moleque, um ADT, uma XL, quem são esses caras, que malucos esses são. E agora, vocês dois hoje nessa trilha que, sinceramente, primeiramente, parabéns pelo piloto que você é, pelo campeão que você foi e pelo homem que você é hoje, que você tem essa disponibilidade e a gente conversa com você, igual nós conversamos aqui 40 minutos, a gente pode conversar dias e dias e de ser o que você é hoje. Tá? Não estou puxando o saco nem nada, não, porque todo mundo sabe disso e não é uma coisa que você fala, que a gente vê. Então, tá aí. Tem um sufoco sendo vencido por essa dupla aí, a gente torcendo. Conta um pouco para o pessoal, porque eles não sabem mais ou menos o que aconteceu, não precisa ser a história toda, mas conta um pouco disso do Gui para o pessoal, só para eles poderem, porque eles ficam me perguntando e a gente conta muita história. Eu falei, não, rapidinho, assim, fica à vontade e conta a história aí dos nossos ídolos aí, 1985, vamos para esse pódio aí, vamos embora. Cara, eu e o Gui, nós somos criados juntos, né? Então, assim, a gente tem a mesma idade, 6 meses de diferença, eu sou 6 meses mais velho que o Gui, e a gente sempre teve uma afinidade muito grande, a gente sempre estudou na mesma escola, algumas vezes, alguns anos coincidiu da gente cair na mesma sala, né? Mas então aquele negócio, a gente descia no mesmo ônibus, voltava no mesmo ônibus, e a gente ia para Guarapari nas férias. E andava de moto o dia inteiro. E aí, porque o que aconteceu foi o seguinte, o Gui, o pai dele era engenheiro da Mendes Júnior, ele foi para o Iraque. E lá no Iraque, naqueles acampamentos, ele trabalhava na copiadora. Quando ele voltou, ele pegou o dinheiro que ele ganhou trabalhando na copiadora e comprou uma TT 125, entendeu? Foi onde tudo começou, né? Aí daqui a pouco, meu pai me deu a DT 125, a gente começou a andar, e daqui a pouco começamos a participar dos enduros. Eu tinha um perfil muito mais atirado, o Gui tinha um perfil muito mais analítico. Então, assim, a vida toda, vamos fazer aqui, não sei o quê, o Gui, não, calma, não sei o quê e tal, né? Só que é o seguinte, chegou um dia, o Gui ganhou uma prova de estreante. Aí, durante a semana, o Gui, como é que você ganhou essa prova? Porque a gente não fazia nem pódio, não, é por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê e tal. Na prova seguinte, eu ganhei, né? Então, era esse negócio, o Gui ganhou, eu também consigo ganhar, né? E a gente foi. E aí, daqui a pouco, entrou na Independência, foi o ano que criaram a categoria Master. Então, a gente chegou na categoria graduado, mas na hora que a gente chegou na categoria graduado, os graduados bala saíram para especial, para a categoria especial, né? Entendeu? Então, a gente foi para a Independência, mas a gente sabia que os caras da especial tinham saído, mas que ainda tinha um monte de gente boa pra caramba. E a gente estava começando na categoria, né? Mas foi acontecendo, a gente sabia que no primeiro dia, aquele papo ali, né? Eu nem lembro, porque eu não tenho uma coisa que eu tento lembrar, mas é o seguinte, eu acho que na época não saía resultados assim parciais, tá bom? Mas você tinha a conversa do boca a boca e você sabia, né? Tinha uma dupla de paulistas que estavam bem, né? Que é o Djalma Fogaça e tal, né? Então, enfim, a gente sabia que mal a gente não tá não, né? Então, e acabou que pronto, ganhamos, Edu, né? E acabou que o Gui foi por causa dessa vitória, o Gui foi para a Honda, eu comecei a ter um apoio da Yamaha, e a Yamaha mandava uma moto a cada 3 meses,
né? Então eu pegava a moto velha, vendia, e pegava a moto nova e apresentava as notinhas dos enduros, né? O recibo da Era a inscrição época com da o hotel. Motorauto, o Know-how, Artman? Foi nessa época? Mas o patrocínio acontecia com a Motorauto, né? Que a Yamaha mandava a moto e tal. E logo depois aconteceu que eu tinha vontade de ir para o motocross, né? E um dia o Beto me liga, né? E fala assim, ó, a Yamaha disponibilizou uma YZ para você. Entendeu? Aí pronto, aí YZ é aquele negócio todo. E foi, eu e o Gui, a gente, né, sempre muito amigo. Aí fomos para a Itália junto, convocado lá por aquele negócio da Federação Italiana, a Confederação Brasileira, mas sempre muito amigo. E, então, assim, a gente treinava junto, trocava ideia junto, essa cumplicidade que a gente não escondia segredo um do outro, apesar da gente ter uma rivalidade, mas a gente era aberto um com o outro. Não, faz isso. Não, eu estou treinando assim, lá eu estou passando assado, ali eu estou jogando uma marcha a mais. A gente era muito aberto em trocar informação, chegava no final do dia do Enduro, a gente trocava informação, né? Então, assim, acho que o ponto mais alto nosso em termos de desempenho de Enduro e regularidade foi o ano que a gente foi pela Agrale, Cofap, Shell, né? E eu lembro que a gente ficou assim, teve 8 meses que ou eu ou o Gui ganhava as provas, entendeu? Então, assim, foram 8 meses que todas as provas que a gente estava, ou eu ou ele ganhava, entendeu? Então, foi o ponto assim, mais alto assim, do nosso desempenho, etc. E, beleza, e quando foi há 2 anos atrás, o Gui teve essa parada cardíaca, né? Foi um domingo, né? Chegou na segunda-feira de manhã, eu recebi o telefonema que ele teve uma parada seríssima. Uma semana antes ele tinha me ligado, porque ele comprou uma casa que é na entrada da Perdidas, né? No Chulique Aqui ali, de né? Belo Horizonte, né? Aquela Cancela, a casa da Cancela é a casa dele. Tá? Uhum. Ele comprou aquela casa. E ele ficou mais de um ano reformando, tá bom? Aquela casa. Então ele tinha mudado para casa em fevereiro, tá? Então eu fui lá, o aniversário dele é em fevereiro, nós comemorando o aniversário dele lá e tal. Quando foi em junho, né? Ele me ligou um dia para falar que a segunda filha dele era menina, né? E também para falar o seguinte, que ele estava correndo muito na Perdidas com o cachorrinho e tal, não sei o quê, e falou, vamos entrar na corrida que o Gil Canã organiza a pé, uma corrida que acontece lá no Iotim. Aí eu virei para ele e falei assim, ué, Gui, eu já fui nessa corrida, não vou esse ano, não. Ele falou, não, eu vou me inscrever lá. Então ele foi para a corrida, ele escreveu. Isso foi na semana anterior. Tá? Então, só para falar que ele estava bem, ele estava em forma. Né? E quando foi no domingo, o coração dele parou, ele brincando com a filhinha dele, né? Ele ficou praticamente 1 hora. Tá? A mulher dele começou a gritar desesperado. Você conhece o lugar, né, Alexandre? Você imagina, tinha uma médica passando ali. Pois é. Então, no Chulica ali, tinha uma médica passando ali. Porque a mulher dele começou a gritar, o cara da Cancela entrou na casa, escutando que o grito era desesperado mesmo. E o cara saiu na rua e falou assim, eu estou precisando de um médico. Tinha uma médica passando. A médica foi e ajudou a manter o nível de oxigenação ali, né? Ela fazia massagem cardíaca e respiração boca a boca, porque demorou 50 minutos para o SAMU chegar. Entendeu? Mas ele teve o caso dele foi gravíssimo, né? Tanto ele ficou meses, né? 2 meses na UTI, ele teve sepsemia. E o negócio dele foi gravíssimo, né? E desde então ele está nessa recuperação, que ele tem uma parte motora espetacular, ele joga tênis, ele anda de bicicleta. Eu vi a foto, você andando de bicicleta. Ele joga tênis, é impressionante ele jogando tênis, tá bom? Então, assim, ele anda de bicicleta, ele caminha horas e não cansa, né? Você pode fazer horas de trilha com ele caminhando, você vai para a quadra com ele, bate bola com ele 2, 3 horas, ele não cansa. E a parte cognitiva que ficou super comprometida, né? Então teve essa... Como é que foi essa operação? Era o que é? Como é que... Pois eles tiraram, ele fica sedado, né? Vem uma máquina que entra, tipo uma sonda que entra na bacia e tira ali a medula, né? Parte da medula ali, né? Que são aquela célula que está... Assim, a célula tronco, né? Que é a célula na origem dela. Né? Eu não sei exatamente como é que é, mas eu só sei que é o seguinte, que essa célula na origem, ela é uma célula, o tipo igual. Que ela vira, né? Qualquer coisa.
em algum processo misterioso né, e tal, que ela vai virar cabelo, vai virar osso, vai virar músculo, né? Mas pronto. Então, eles pegam essa célula, fazem um tratamento nela e injeta também através da narina na cabeça do cara, tá bom? Legal. Para exatamente ajudar a restaurar toda a parte comprometida pelo período que ele ficou sem oxigenação, que foi muito tempo, tá bom? Tá. E então, vem dando resultado, o B? Parece que sim. Está tendo um bom resultado, tá? Então, o negócio é o seguinte, só para você ter uma ideia, outro dia o Aires me mandou uma mensagem, o Aires Mascarenhas, tal. Quando chegou no final de semana que eu encontrei com o Gui, eu falei assim, Gui, troquei umas mensagens com o Aires, e ele querendo saber como é que você está, não sei o quê, você lembra do Aires? Eu falei, lembro. Né? Aí ele falou, lembra? Eu falei assim, que Aires que é? Ele falou assim, Aires Mascarenhas. Olha, sabe? que fantástico. Então, por exemplo, a Paula já mexeu com ele sobre o Cassinho, ele falou assim, o Cassius Nunes. Então, assim, a minha esposa, né? Tinha um dia que eu olhava para ela e falava assim, oi, Cláudia. Oi, Maria. Né? Aí, pronto, agora ele já olha para ela e fala assim, oi, Paulo. Sabe? Então, assim... Então, ele já está reconhecendo a esposa, as meninas, que bom. Então, já está... Não, e desde do episódio, né? Tem um mês que é a primeira vez que ele mora na casa dele. Ele está lá de novo. Sim, sim. Tá? Então, ele vive... Hoje mora ele, a esposa, as duas menininhas, né? E então ele vive lá e está cada vez interagindo mais, né? Então, assim, ele está numa jornada longa, né? Mas que... Está no sufoco, mas está subindo. E primeiro que é o seguinte, eu tinha, né, noção, Alexandre, né, assim, lógico, se tem a coisa que eu tenho mais orgulho na minha vida é do que eu fiz nas motos, entendeu? Então, assim, as motos, ela, assim, o esporte forjou a minha personalidade. Sim. Eu tenho certeza absoluta que eu seria uma pessoa diferente se eu não tivesse corrido de moto. Certamente. Entendeu? Sabe? Então, todas as experiências que eu passei, todos os desafios, isso aí, né, o termo que eu uso, eu acho que é o termo certo, me forjou mesmo. Mas aquela campanha... Cara, eu acho que nós vamos cair. Porque se bobear, nós vamos dormir aqui, nós vamos ficar a noite inteira. Mas assim, vai terminando, eu não tinha noção. Vai terminando, e se a gente cair, muito obrigado. A gente volta numa próxima data. Valeu demais. A palavra é sua até acabar a gasolina. Vai lá. Eu que agradeço, foi legal demais ver vocês, mas o negócio é o seguinte, aquela campanha, eu sabia que o meio era incrível, mas, com sinceridade, não tinha noção que era próximo do que foi aquilo. Surpreendente. Uma irmandade. Não tinha mesmo, entendeu? E acho que ninguém na família do Gui, ninguém na minha família, entendeu? Então, o negócio é o seguinte, eu tinha noção do que o esporte significava para mim, mas eu comecei a ver o tanto que o esporte significa para você, para o Euclides, e para o Theo, e para o Broa, né? Eu vi que tem muito mais gente marcada de uma maneira definitiva e linda pelo esporte. Essa é a missão do Queens, essa é a bandeira do Ecomuseu. Vai ter uma salinha lá, todo dia vai estar aberta para a gente sentar lá e bater papo. Essa é a minha bandeira. Foi incrível. Nossa bandeira. Foi incrível. Tem aqui os nossos conselheiros aqui, Então, conte conosco no que vocês precisarem, dá um abraço na Paula. Beleza, valeu. Gente, valeu, foi bom demais rever todo mundo aí. Vamos fazer mais. Mais. Um dia eu quero saber quantas independências o Euclides quer fazer. Eu acho que vai parar no 102. Para com isso. Eu acho que se fizer... Eu só penso nesse ano. No próximo, eu vou pensar no ano que vem.